Eu vou montar um podcast, vou trabalhar com internet, buscar um futuro melhor. Na mídia soltar uma enquete. Aí minha esposa, mano, que me deu um incentivo, tá ligado? E falou assim, não, vamos pegar uma sala comercial, mano, e você atende pelo menos essa galera, pra não deixar essa galera falando, mano. Só pra cumprir com o Com compromisso. compromisso. Aí, beleza, pegamos o estúdio, foi tudo assim meio que no susto, tá ligado? Só que foi a melhor coisa que eu fiz, mano. Porque aí foi quando eu fui trampar do meu jeito, tá ligado? E aí as coisas começaram a fluir Aí já muito era, melhor. quando Aí você já era. faz uma parada assim, pra você voltar a trampar em outro canto, É pra muito você tá difícil. no seu conforto, muda. Porque aí o seu conforto começa a ser porque você faz do jeito que você quer É. as paradas. Aí então foi muito do nada. E eu lembro que tava tudo fechado, mano. Tava tipo no tenso mesmo, pegando lá a parada mesmo. E aí eu lembro que eu achei um lugar que é onde eu estudei até hoje, inclusive, tá ligado? Que foi o lugar que a gente pegou. E o dono do prédio, ele tava meio incerto também. Ele não sabia o que fazer. Se ele ia alugar, se ele não ia. Porque, meu, é meio complicado. Você aluga pra uma pessoa agora e você não sabe quando que as coisas vão abrir. Tipo, quando? Eu vou alugar hoje, mas sua empresa vai abrir quando? Eu nem sabia isso, entendeu? Então, tipo, beleza, a gente peguei toda a loucura da economia que eu tinha, literalmente tudo, mano. E falei, mano, vai ter que dar certo isso aqui, tá ligado? E aí, pum, pum, colocamos. Aí chegou uma hora que eu lembro que tinha um brother meu, mano, o gordinho deve mandar uma salve pro Gerson. Coloquei a mão no bolso, falei, o gordinho vai lá comprar um refri pra nós. E, tipo, era meus últimos R$ 5, irmão. Tá ligado? Não tinha mais R$ 1, tá ligado? E no outro dia eu tinha trampo pra fazer. Ia começar a rotina de novo. E eu falei, mano, eu tô liso mesmo, tá ligado? Eu falei, se isso aqui der errado, eu não tenho o que fazer mais, mano. Tem estudo, não tinha terminado a escola ainda, tá ligado? Só sabia fazer aquilo. E todos os estúdios que eu podia entrar, que eu conhecia, tava fechado, mano. Porque tava Sim, aquele naquele fervo. caos que tava, né? Entendeu? Não tinha pra onde eu ir, tá ligado? Eu falei, mano, isso aqui vai ter que dar certo, tá ligado? Beleza. Foi tão assim no improviso que nós não tinha tempo pra reformar tanto lá, tá ligado? E não tinha recurso mesmo. Então a gente comprou as tintas, eu chamei dois brother meu, que foi o Gordinho e o Gustavo Maromba, e a gente foi pintar, tá ligado? O estúdio. E o Gordinho tinha 14 anos, eu acho, quando a gente abriu o estúdio, tá ligado? E aí ele tava lá no meio, mano, e aí a gente tava pintando umas partes de branco e tem uma parede que é de cimento queimado, só que na época ele era só cinza, né? Tava pintando uma de cinza. E aí eu lembro que ele sujava a mão de cinza e não via pintando lá de cinza. Aí ele ia olhar a parede de longe, ele encostava no branco, assim, com cinza, tá ligado? Não. Aí ele fez isso várias vezes. Beleza, na hora nós dá risada e tudo, né? Eu puto, entendeu? Eu puto. Falando, mano, eu preciso abrir amanhã, moleque. Olha o que você tá fazendo, moleque, tá ligado? Desse jeito. Ele, foi mal, mano, daquele jeito dele. Aí o outro brother, mano, que é coração demais, mano, gosta dele demais, mano, Gustavo. Ele ia lá e falava, não, nós dá um jeito. Ó, bonzinho demais, tá ligado? Aí ia lá e passava o pincel, mano, em cima. Manchava mais. Manchou tudo, irmão. Se você vai lá no procedimento, você vê que o branco tem várias pinceladas brancas, assim, ó, tá ligado? Aí direto eu falo pra pessoa, eu falo, mano, isso aí foi um amigo meu maluco das ideias, que não consegue ficar assim, se escorar em nada. E aí saiu escorando nos bagulho. Aí já conta a história, já vira resenha também. E aí cria uma parada tá ligado? É de história, deixar ali né, a história, né? entendeu? Não Então, é? por muito tempo eu vi isso até como isso, tá ligado? Eu falei, mano, nós riu muito aquele dia. Foi um dia que eu não sabia se eu tava ansioso, se eu tava feliz, porque eu tava abrindo uma parada nova, só que ao mesmo tempo eu tava com medo de abrir essa parada, tá ligado? E mesmo assim aconteciam umas loucuras Era um ali mix no meio de pra rir. sentimento. Foi muito bom, mano. Às vezes eu paro, olho essas imperfeições, tá ligado? Que nós deixou pra fazer no rápido. E eu falo, mano, isso aqui. Lembra como que tava nisso aqui, velho? Pô, não tinha nem a tampa do bagulho da privada, tá ligado? Não é lá limpando o bagulho e lavando. E Mas isso que é legal, minha mano. esposa brava porque ela falava, cadê o jornal no chão? Eu não colocava jornal porra nenhuma no chão, aí caía manchão, porcelanato antes de entrar. Aí você Eu imagina sei tudo. se tipo assim, como que é pra um cara abrir um estúdio já com o dinheiro? Ele não passa por isso, mano. Não. Ele Não não tem a vive, graça, né, mano? ele não vive isso, mano. Não vive. Ele não mano. vive o caos, ele não vive o medo, ele não vive a insegurança. Sim. Tipo assim, pode até viver porque ele vai estar pagando um bagulho muito top pra ser feito. Mas assim, ele tá Não com é medo só igual. de perder. O seu era medo de não ter mais nada. assim, do que Nada, der, nada, tá ligado? literalmente nada. Não Era tinha a como win fazer nada. total no Sabe o Wesley Alemão, quando ele fala assim, não, tô apertado, eu não tô duro. Eu tenho uma casa de 100 mil. Mano, eu não tinha nada, viado. Sabe o que é nada? Eu tava duro. Eu não tava apertado, tava duro, Entendeu? tá ligado? E a pandemia pegando. Daquele jeito, as coisas no mercado crescendo o preço,
tá ligado? As contas em casa subindo também. Nessa época eu ainda morava com a minha avó, com a minha mãe, com meus pais, então era mais suave, né? Não tinha essa responsabilidade tanto de manter apartamento, igual hoje. Mas mesmo assim, mano, tinha que trincar. Eu nunca quis atrasar uma conta minha, mano. Então, tipo, você tinha que fazer a parada dar certo. E a Acontecia. cabeça? Você falando, mano, eu vou dar meus últimos R$ 5 pra comprar um Dolly, tá ligado? Sabe que o cara que investe milhões tem assim? Não tem essa adrenalina. tá Não ligado? sente esse. Não sente, não adianta.